Olá, bom dia, bom dia. Começando aqui mais um Café com a Nutri. Todos os dias às 7h50 da manhã, trazendo muita informação sobre saúde e nutrição para você aí também passar para sua família e para os seus amigos. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre de alguns casos que estão vindo para mim, um assunto muito sério, que são de pacientes que estão em fase de recuperação do coronavírus. E aí, isso me forçou, né, a estudar mais, ir atrás, ler muitos artigos, muita informação para trazer, né, tanto para vocês, mas também para ir ajudando esses pacientes. Então, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa fase de recuperação do coronavírus, eu fui muito atrás de doenças pulmonares, partes respiratórias, como que a gente pode fazer para a questão dessa recuperação, né, de doenças crônicas pulmonares, tudo que está envolvido com a funcionabilidade do pulmão e dessa parte de respiração. Então, eu achei vários artigos, muitos estudos e até muitas coisas que estão sendo aplicadas pelos médicos, né? Então, de alguns suplementos, de alguns medicamentos que estão sendo aplicadas pelos médicos e o que isso tem relação aí com a nutrição. Então, sim, a nutrição ela pode ajudar tanto na fase, né, de prevenção do vírus, trazendo mais para a questão da questão imunológica, né? Então, pensando quanto melhor tiver sua imunidade, melhor o seu corpo vai reagir quando você tiver contato com esse vírus, caso você tenha, e o que a nutrição pode te ajudar nessa fase de recuperação, porque nós temos, cada corpo é um corpo, cada corpo vai reagir de um jeito, né? Nosso corpo ele tem que estar melhor preparado, mas a gente não sabe, né? Então, e cada nível que a doença vai atingir, a gente tem que estar preparado e quando se atingir e o nosso corpo tiver, né, não aceitar muito bem isso, como que a gente vai fazer para dessa parte de recuperação? Então tem pacientes que sim foram internados e já retornaram para casa e tem alguns que estão em fase de recuperação, que foi mais leve e que está, né, num processo aí, né, de retomada do dia a dia. Então, o que a nutrição pode trazer, tá? Então, quando eu fui atrás dos artigos e estudando mais a fundo toda essa parte pulmonar e da nutrição e como regenerar essas células, como fazer o nosso corpo voltar a funcionar melhor. Então, o que os estudos mostram, tá? Então, que a terapia nutricional, ela vai depender de cada estágio da doença que você tiver. Então, se por exemplo, né, é um paciente que está num estágio mais grave da doença, os estudos recomendam maior quantidade de lipídios, de gorduras boas. Até aqueles pacientes que tiveram que ir para uma ventilação. Então, gorduras, então ômega 3, ômega 6, ômega 9, então você utilizando ali abacates, azeite, peixes, né, o salmão, sardinha, azeites de boa qualidade, nuts. Então, essas fontes de gordura ajudam sim na questão da recuperação dessa parte respiratória. E atenção a dietas com excessos de carboidrato, porque você vai ter maior produção de CO2 e isso não é legal para quem aí está com problemas pulmonares. Então, equilibrar a alimentação com uma dieta com controle desse excesso de carboidratos, e isso a gente acaba tendo, né, uma convergência, porque até mesmo quando nós, né, se você já foi internado por algum motivo, você sabe que nos hospitais acaba sendo muito carboidrato, né? Então de manhã vem pão, depois do lanche vem bolachas, almoço muito carboidrato, muito arroz, macarrão, à tarde bolacha de novo, depois pão, depois arroz, e isso acaba que você leva para essa casa, é mais ou menos o que a maioria das pessoas acabam consumindo em casa, e esse excesso de carboidrato não é legal. Então tem que ter sim um controle com o excesso de carboidrato, né, ingerir gorduras boas e ter um pouco mais de proteínas de boa qualidade também no seu dia a dia. O aporte calórico é importante ser um pouco maior do que o normal, porque o seu corpo está em recuperação.
Então isso é importante, mas claro, né, sempre aí não calorias vazias, que aí a gente entra no excesso de carboidrato, e sim nutrientes mesmo para o seu corpo ter uma melhor recuperação, tá? Então, o pessoal que está chegando agora, eu tô falando um pouco mais sobre a questão da recuperação para quem já teve a doença do coronavírus. E de parte de suplementação, né? Então, o que é recomendado segundo os estudos? Então, se mostra muito que o consumo de ômega 3, principalmente, né, o EPA, que é um dos compostos dentro do ômega 3, ele ajuda ali nessa parte dessa melhora dessa inflamação, diminuindo esses marcadores inflamatórios no nosso corpo e ajudando nessa recuperação. Lembrando que o ômega 3 ele sempre tem que ser de qualidade, né? Então você tem que ver lá se tem a marca do IFOS, que indica que é livre de metais pesados. Então isso é bem importante aí quando for adquirir um ômega 3. E claro, né, quando a gente fala de suplementação, sempre tem que ser orientado pelo médico ou um profissional da saúde gabaritado para te orientar, ainda mais saindo, né, de um tratamento do coronavírus, que, né, é um vírus agressivo, então tem que realmente estar todo, né, tem que ter todo um aporte aí por trás. Além do ômega 3, um aumento do consumo de antioxidantes. Então, os antioxidantes vão fazer com que, né, o seu corpo também melhore nessa parte de recuperação. E aí a gente tem principalmente a vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, a glutationa, entre outros. Então, isso, né, vai fazendo com que o seu corpo também tenha uma melhor recuperação. A gente tem, né, castanhas do Pará, o abacate, semente de abóbora, semente de girassol, peixes, né, então esses nutrientes a mais, e fora ali, né, a vitamina C vindo muito dos cítricos, dos verdes escuros, que isso é uma coisa que você já tem que fazer, né, desde já, tanto para a questão de imunidade, mas também para a questão aí de tratamento, tá? Então, se você conhece, né, alguém que já tenha, né, ou teve o coronavírus, essas dicas são muito importantes para ajudar na recuperação. Além do ômega 3, nós temos a N-acetilcisteína, que é um dos compostos utilizados no tratamento, já meio que protocolado pelos médicos, para ajudar nessa recuperação. A N-acetilcisteína, ela acaba que, além de promover a desintoxicação do fígado pelo excesso de medicamentos, então eu indico muito até mesmo para pacientes que têm dor de cabeça por fígado, algum problema relacionado com o fígado, então a N-acetilcisteína ela ajuda na metabolização e excreção de toxinas dentro, né, por parte do fígado, já que é um órgão, digamos que é uma peneira do nosso corpo. Então, se você está com muitas toxinas, sobrecarga de medicamentos ou sobrecarga de alguma coisa, vai acumular no fígado. E quando você consome a N-acetilcisteína, acaba que ajudando aí, né, a limpeza deste fígado, limpeza do seu metabolismo. Além também, no caso de doenças pulmonares, ela, segundo o artigo, né, um dos artigos, ajuda a soltar o muco do indivíduo, né? Então, com infecções respiratórias, com portadores de doenças mais graves, né? Além de doenças pulmonares crônicas. Então, também ajudando nessa recuperação aí da parte respiratória. E aí a gente tem também alguns outros, né? Suplementos que também estão auxiliando nessa parte de recuperação. Mas o mais importante é, tanto antes ou depois, ter uma dieta, né, que te ajude nessa questão do controle dessa inflamação, tanto para a questão de recuperação, quanto para a questão do teu bem-estar mesmo, né? Porque muitas pessoas, depois que tiveram o coronavírus, ficam, né, com dificuldade de levantar, dificuldade de respirar, de falar, falta de energia mesmo. Então, você acrescentando, né, mais antioxidantes, mais ômega 3 no seu dia a dia, vai fazer com que você tenha uma melhora nessa recuperação e se sinta bem, né? Então, isso é o mais importante. Então,
Então, para que você saiba que sim, a nutrição ela age como questão de prevenção, mas também como parte de tratamento do coronavírus. E cabe, né, a cada um de nós estarmos cuidando da nossa alimentação. Então, isso é responsabilidade de cada um, né? Então, além de lavar as mãos, uso de máscaras, nossa alimentação é nossa responsabilidade e nós temos sim que vestir isso, tá? Para tanto na questão de prevenção quanto na questão de tratamento. Isso é responsabilidade de cada um de nós, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade de outros, a não ser nós mesmos. Então, assuma essa responsabilidade e leve isso também para a sua vida, porque não só nessa fase de coronavírus, mas você tendo uma alimentação rica em antioxidantes, também rica em ômega 3, vai te melhorar a tua saúde de maneira geral aí, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum colega, algum parente que já teve o coronavírus ou está na fase de tratamento, compartilhe esse vídeo com ele, marca ele aqui para que ele consiga assistir e também, né, tenha essas informações que ajude na recuperação e no tratamento dele, ok? Um grande beijo, até amanhã!